Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina. Nós vamos estudar hoje o gênero carta do leitor, exemplificando o gênero estudado comentário do leitor. Vamos conceituar. Então, vamos, na verdade, aprender sobre o gênero. O que é a carta do leitor? A carta do leitor é um tipo de carta que vai estar veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores, então, vão poder apresentar suas opiniões. Esse gênero epistolar, porque é uma carta, possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta, ou seja, um feedback, um retorno dos seus leitores. Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com a revista, com o jornal, com o meio de comunicação em si, expondo assim o seu ponto de vista sobre uma notícia, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Então, dessa forma, as opiniões, sugestões, críticas, as perguntas, elogios e até reclamação dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Além disso, o leitor pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Quais são as principais características da carta do leitor? Então, são textos breves, escritos em primeira pessoa, porque é a opinião do leitor. Os temas, eles são atuais e de caráter subjetivo, também por ter a presença da opinião do leitor. Por isso é caráter subjetivo. A linguagem, ela tem que ser simples, clara e objetiva, porque muitas pessoas terão acesso a esse texto. Presença de destinatário remetente, porque faz parte da característica do gênero carta. O texto é expositivo e argumentativo, então vai expor a opinião do leitor ou do autor do texto, não é? E também é argumentativo, porque ele vai defender essa opinião. Como então fazer, né, a carta do leitor? Qual a sua estrutura? Gente, preste atenção, nós devemos lembrar que a carta do leitor tem que possuir remetente e destinatário, porque o gênero tem, na verdade, essa característica de quem envia e quem recebe, por ser um gênero carta. Antes de ser publicada, então ela vai passar pela equipe de revisão, a qual vai adaptar o texto e vai corrigir também possíveis erros. Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma vez que segue um padrão de apresentação e o espaço destinado para esse fim determinado é, na verdade, escolhido pelo meio de comunicação, que vai publicar a carta do leitor. Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção no veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra ou somente trechos relevantes, até porque esse texto vai passar por uma revisão. Como será publicada, as expressões de baixo calão, as gírias, as posições preconceituosas, desrespeitosas, não devem ser pronunciadas. Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, como eu já falei, né? Gírias, vícios de linguagem, apresentando o seu texto em uma linguagem formal, ou seja, que segue a norma padrão ou a norma culta da língua portuguesa. Importante destacar, gente, que de acordo com o público, a linguagem também pode ser mais descontraída. Por exemplo, se for uma revista para adolescentes ou até um público infantil. Geralmente, as cartas dos leitores, elas não seguem uma estrutura padrão.
No entanto, deve apresentar alguns elementos estruturais, ainda falando da estrutura do gênero. Então, eu tenho aqui o vocativo, que vai aparecer o nome da revista ou do jornal, e pode ser acompanhado de local e data. A introdução, que é um pequeno trecho que vai abordar o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. Temos então o desenvolvimento, que é aqui onde vai se desenvolver a argumentação do leitor sobre a ideia central. E a conclusão, né? Na conclusão, o leitor vai arrematar as suas ideias e, geralmente, ele inclui aqui na conclusão uma sugestão para o assunto abordado, ou uma sugestão para uma futura reportagem ou notícia sobre um tema que ele deseja ver publicado. Depois tem a despedida, onde vai apresentar as saudações finais do leitor, por exemplo, com alguns termos, atenciosamente, cordialmente, abraços e etc. E, por fim, a assinatura. Então, o leitor assina seu nome, o qual pode aparecer em forma de sigla, por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos, AMPS. Vamos ver aqui, gente, dois exemplos de carta do leitor. Então, para compreender melhor o conceito do leitor, nós vamos ver onde o primeiro exemplo apresenta uma linguagem formal e o segundo uma linguagem informal por conta do público. Vamos lá? No exemplo 1, nós temos aqui São Paulo, 12 de dezembro de 2013. Caros editores da revista Viagem e Lazer. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês, a inclusão de uma matéria sobre as ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos da minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho, agradeço a atenção, João Ribeiro dos Santos. Vamos ver aqui o exemplo 2, numa linguagem mais informal, por conta do público-alvo. Então, aqui nós temos outro exemplo de carta do leitor, só que com uma linguagem mais informal. Diz assim: Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Team Feminina. Meu nome é Gisele, tenho 14 anos, adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Então, ela assina Gisele Matias Albuquerque. A carta do leitor e o comentário do leitor. Que relação esses dois gêneros apresentam? Então, na carta do leitor, nós temos um exemplo genuíno do leitor como protagonista, como produtor do texto, trazendo assim o seu comentário, opinião e até sugestões de pauta para a produção de outros gêneros jornalísticos, como reportagens, por exemplo. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima.